Podemos assentar um instante, meus queridos irmãos. Padre Thanos, nosso vigário paroquial, queridos irmãos e irmãs aqui presentes. São Pedro é uma pedra forte da Igreja Católica. E hoje o Evangelho demonstrou toda a sua força. Os gadarenos haviam 2 homens violentos possuídos pelo demônio. A grande característica deles era a violência. Quando não se tem espaço interiormente para o amor, a violência toma conta. Por isso é que eles eram violentos. Todos tinham medo. Não era respeito, era medo. Porque esses 2 eles eram violentos. É bom que nós saibamos, queridos, que nada na Bíblia está escrito por acaso. E que tudo que aqui está escrito tem um significado. Por que esses 2 homens possuídos pelo demônio, eles eram caracterizados por sua violência? Eles eram tão violentos, diz o Evangelho, que ninguém podia passar por ali, todos tinham medo. E de repente, o perturbador é perturbado. O Padre Léo, o da Canção Nova, ele chamava o demônio de o encardido. Por causa de quê? De que não desiste da violência, não desiste do ódio, não desiste do rancor. Mas o Evangelho de hoje nos fez revelar que o diabo é frouxo. Ele tem medo de Jesus. A verdade, a bondade assombram o mal. Padre, do que o diabo tem medo? Da verdade. Do que esse demônio tão violento ele pode ter medo? Do amor. O amor é mais forte que a morte, sim ou não? Então quem anda com Jesus não tem o que temer. Não tem do que a gente temer. Os salmos de confiança da Bíblia revelam isso. Revelam isso. Aquele que passou pelo vale da sombra da morte, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque estás contigo um valente guerreiro. Queridos, são os demônios que se sentem atormentados pela presença de Jesus. Isso não pode passar despercebido a nós no início dessa festa do padroeiro. De nós sabermos que nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo do mal. Nós não podemos subestimá-lo, mas medo não. Porque nós estamos sob as asas de Deus. Nós estamos sob a sombra do Espírito Santo de Deus. E o diabo, ele faz como que um pedido de socorro. O que tens a ver conosco? Viestes nos atormentar. E Jesus tem uma atitude esplêndida, que é resumida numa única palavra. Se nos expulsa-nos, manda-nos para a manada dos porcos. E Jesus diz simplesmente: ide. Olha que coisa interessante. Jesus não entrevista o demônio, não dá show com o demônio, não conversa com o demônio. Esses espetáculos que a gente vê na televisão, nada tem a ver com o cristianismo, viu? Nada tem a ver. Essa história de ficar entrevistando o mal, conversando com quem é da maldade. Jesus diz: com o mal eu não converso. Com quem é da maldade não senta na mesa comigo. Eu não compactuo com você, espírito maligno. Eu sou da bondade. Eu sou da verdade. Senta à mesa comigo quem é da paz, não da violência. Por isso Jesus não conversa com o diabo. Os demônios tentam travar com ele uma espécie de diálogo,
uma cortesia, quem sabe, Jesus disse: ide. É uma ordem, é um mandato, é uma autoridade. Ide. Esta simples palavra revela ao mesmo tempo força, sim ou não? Poder, autoridade e de que com o mal não se conversa. Repitam depois de mim: com o mal não se negocia. Assim como a gente não negocia o bem, a verdade, com o mal a gente não conversa, meus irmãos. Foi Jesus que nos ensinou isso no Evangelho. É por isso que o diabo temia ele. Ele não dava brechas, ele não dava oportunidades para o inimigo tomar conta. E aqui eu abro um parênteses para vocês. O Papa Francisco, numa de suas homilias, ele diz que o demônio existe. E isso faz parte da doutrina católica, da doutrina cristã. Pregar que o demônio não existe não é verdadeiro. E o Santo Padre ainda vai mais longe, ele diz: além dele existir, ele é um ser infinitamente mais inteligente do que nós. Muito inteligente. Por isso que Jesus não conversa com ele. Entenderam, sim ou não? Não se conversa, meu irmão. A gente conversa com o Senhor, com Jesus Eucarístico, mas com o demônio não tem diálogo. Essa é a grande lição que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. Nós escolhemos para esse ano o tema que compõe a letra do hino oficial do nosso padroeiro, porque ele também é forte. Jesus chamou ele de pedra. Pedro, tu és pedra, tu és uma rocha firme. Por isso, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Fiz uma promessa sobre essa rocha chamada São Pedro. Por isso a gente também não deve temer as rivalidades contra a Igreja Católica. A Igreja Católica, meus irmãos, tem mais de 2000 anos. Ela não é sustentada pela minha força, nem pela sua força, nem pela força de homem algum. Quem sustém a igreja é o Espírito Santo, que fundou-a sobre a rocha que é São Pedro. As portas do inferno podem bater na porta, mas não entram, não abalam e não prevalecerão sobre a igreja. Nós a defendemos porque nós temos sentimento de pertença à igreja, sim ou não? A igreja é como a minha mãe. Você gostaria que falasse mal de sua mãe? Não. A igreja é como a minha mãe. Então eu a defendo. Eu tenho princípios, porque eu fui batizado nela. Eu cresci nela. Eu conheci o amor da minha vida nela. Ela me ensinou a rezar. As pessoas que eu amo partiram e ela que esteve ali presente com a unção dos enfermos. A igreja é minha mãe. Então eu a defendo. Mas o grande defensor não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Por isso essa igreja é rocha firme do Senhor. Nós quisemos propositadamente escolher São Pedro, pedra forte, para que você, meus irmãos, que porventura durante essa pandemia tenha fraquejado na sua fé, você recupere hoje, através do nosso novenário, todos os dias, a força da sua fé. Você que porventura tenha se sentido fraco, tenha se sentido desanimado, por qualquer motivo que seja, na sua fé, eis que surge uma oportunidade maravilhosa de nós nos fortalecermos de novo. E a única maneira de nos sentirmos fortes é estarmos juntos da rocha, é estarmos pertinho daquele que nos fortalece. Queremos, Deus, que nós saiamos daqui esta noite com a mesma autoridade que Jesus teve sobre os espíritos maus, com a mesma sabedoria, com a mesma discrição, mas sobretudo com a mesma autoridade de afastar de nós tudo e todos que não vêm de Deus. E mais ainda,
durante esses 12 dias de celebrações e de festas, nós vamos ter uma oportunidade maravilhosa de fazermos um grande retiro espiritual na nossa paróquia. No último domingo, nós fizemos uma manhã de espiritualidade, nos preparando aqui para a festa de São Pedro, com os nossos líderes, com os nossos coordenadores. Passamos uma manhã rezando a Sagrada Escritura diante de Jesus Eucarístico. Por quê? Para nós, o sucesso da festa do padroeiro se dará com o número de pessoas que voltaram para Jesus. Com quão você participou das celebrações eucarísticas, com quão você rezou, com quão você absorveu as pregações, com quão cada padre que por aqui passou te ajudou a rezar, te ajudou a se aproximar ainda mais de Jesus. Padre, como é que eu vou saber se a festa deste ano valeu ou não a pena? Quando nós chegarmos ao último dia, a última celebração lá no dia 10 de julho, e você tiver feito um caminho espiritual de conversão, um caminho espiritual de fortalecimento da fé, em que você olhará para o espelho e dirá assim: hoje eu sou um católico mais forte, hoje eu sou um católico mais firme na minha fé. E isso, meus irmãos, depende muito de você, porque Deus já está querendo isso há muito tempo. O Senhor Jesus já está querendo isso há muito tempo. Chega de católicos frouxos, fracos, cambaleantes na fé. Tudo que está cambaleando, o diabo se aproxima. Eu vou usar uma comparação que vocês vão entender melhor. A carta de São Pedro compara o diabo com um leão, que anda ao nosso redor como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Se você for assistindo desses programas, Animal Planet, esses programas que ficam observando o comportamento dos animais, um leão, por exemplo, ele é capaz de ficar 30 minutos agachado, esperando uma boiada passar. Os mais fortes ele não ataca. Ele fica observando quem? Os bezerros, os fracos, os doentes, os que estão feridos. E o leão é oportunista. Ele espera o momento certo. Qual é o momento certo? Quando ele se desgarra da boiada, sim ou não? Se ele se desgarrar da boiada, vai começar a fraquejar, vai dar sinais de fraqueza. O diabo não sabe o que passa dentro do seu coração, mas ele vê seu comportamento de fraqueza, ele vai lhe atacar. Se você se afastar da boiada, se você quiser cair na loucura de viver uma fé individualista, do seu jeito, sozinha, separada do corpo, você será uma presa fácil para o leão da maldade. Entendeu isso? Você será uma presa fácil. Por isso, a gente não dá abertura para o mal. Nada de querer caminhar sozinho. Se sentir enfraquecido na fé, vamos nos juntar. Porque sempre haverá um leão ao nosso redor, procurando a quem devorar. Mas que não seja você esse enfraquecido que vai dar essa oportunidade, viu? E para concluir, durante esses dias em que nós vamos estar celebrando aqui, muitas coisas bonitas vão acontecer. Muitas pregações, muitas orações. E eu gostaria que você fizesse um pedido especial a São Pedro. Ele é um santo poderoso. Jesus amava São Pedro. Não só admirava, como teve com ele vários momentos lindíssimos. Um deles está aqui no painel da nossa igreja de São Pedro. Eu poderia aqui passar horas relatando a relação de Jesus com São Pedro. E São Pedro, nosso padroeiro, teve muitos defeitos, assim como você e eu.
Mas os defeitos de São Pedro, preste bem atenção nisso, não impediram que Jesus o amasse profundamente. Os defeitos deste homem não impediram que Jesus o nomeasse como príncipe dos apóstolos. Não impediram que Jesus o transformasse na coluna, no alicerce da igreja. Não, os defeitos não. Porque apesar de ser cercado de muitos defeitos, ele tinha uma característica maravilhosa. Maravilhosa. Sabe qual era? Ele era apaixonado por Jesus. Uma vez Jesus disse assim: não quereis vós também ir embora? Aí apontou para São Pedro: você também não quer ir embora, Pedro? Aí Pedro: a quem iremos? É como se dissesse assim: nem adianta me mandar embora porque eu não vou. Ou seja, eu sou apaixonado por ti. É por isso que Jesus gostava desse cara, porque ele tinha fidelidade, o amava profundamente. E isso serve para mim e para você. Não são seus defeitos que impedirão Jesus de te amar. Ele quer saber do seu amor por Ele. Ele quer saber o quanto você é capaz de ficar do lado dele, apesar de tudo que acontecer. E olha que esse caboclo aqui negou ele 3 vezes, na frente de todo mundo, no momento que Jesus mais precisava. No momento que Jesus mais precisava, que ele estava sendo preso, torturado. As pessoas perguntavam para ele: você conhece Jesus? Ele disse: nunca vi. Nunca vi. Chorou, se arrependeu, mudou de vida. E Jesus disse: apesar de tudo, eu acredito no seu amor, Pedro. É isso que importa. É isso que realmente faz a diferença. Por isso que o nosso padroeiro é tão especial, porque ele é parecido com cada um de nós. Viva São Pedro, nosso padroeiro, modelo da igreja dos tempos atuais. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.